Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dando continuidade à nossa série de exposições em Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Do verso 21 ao verso 23. Mateus 16, de 21 a 23. Nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 16, de 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos diante da tua palavra e de termos mais uma vez o privilégio de dedicar alguns instantes na meditação dela. Sê conosco e nos fala, ó Deus, através da tua palavra nesta noite mais uma vez. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos o texto da Escritura que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas que a resposta dos lábios vem do Senhor. Nós conhecemos outro texto da Escritura que, inclusive, mencionei hoje pela manhã, por ocasião da escola dominical, que é o texto que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo, orientando a igreja de Corinto, vai dizer: quem é que te faz sobressair? E o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? E nos lembrando do texto que nós lemos na semana passada, quando Pedro faz uma declaração extraordinária a respeito de Cristo, nós vemos Jesus dizendo para Pedro o seguinte: Bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós possamos vir a ter, vem das mãos de Deus. Nós acabamos de cantar um hino, enquanto trazíamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que diz também exatamente sobre isso. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos têm enriquecido. De ti procede a salvação e as bênçãos incontáveis, que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. Não há nada em nós, não há nada de nós, que seja produzido por nós mesmos. A nossa vontade, ela passa por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós almejamos. Mas as nossas conquistas, elas pertencem a Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber mais uma vez que à medida em que nós nos entregamos à nossa vontade, que à medida que nós buscamos fazer aquilo que nós entendemos ser o mais adequado ou o mais preciso em determinadas circunstâncias da vida, se nós não submetermos à vontade de Deus, certamente nós vamos cometer erros. Certamente nós vamos cometer erros em função de querermos agir segundo o nosso próprio entendimento acerca das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas o fato é que as Escrituras são fartas em nos mostrar que, apesar de muitas vezes a nossa
boa intenção ou a nossa vontade de realizarmos aquilo que desejamos, se não estiver submetido ao decreto de Deus ou à vontade de Deus, certamente é algo que não vai nos levar a lugares seguros. E quando nós, então, voltamos os nossos olhos para a porção do capítulo 16 que nós lemos agora, dos versos 21 até o verso 23, nós vamos encontrar esta situação ocorrendo, mais uma vez, na vida do apóstolo Pedro diante do Mestre. No versículo 21 que nós lemos, nós podemos perceber que aqui Jesus está anunciando o seu sofrimento. E é importante nós nos lembrarmos que, a despeito de até aqui Jesus não ter tratado propriamente disso com os seus discípulos, e agora ele vai passar a tratar de uma forma mais específica, o que Jesus está trazendo para os seus discípulos não é algo novo. Porque o que Jesus está dizendo que vai acontecer com ele é exatamente aquilo que já havia sido profetizado a seu respeito pelo profeta Isaías, como no texto que nós lemos no início do culto. Mas, até aqui, Jesus está tratando com os seus discípulos no sentido de instruí-los acerca da missão que eles vão receber. Tanto é que, no final do bloco de texto que nós trabalhamos na semana passada, nós vemos Jesus dizendo a eles no versículo 20, após a declaração extraordinária de Pedro, então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mas agora, no verso 21, nós vemos Jesus demonstrando o que de fato ele veio fazer. E o verso vai nos dizer: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Este grupo de homens, os anciãos, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, estes homens compunham o sinédrio. E estes homens eram os responsáveis pela coordenação religiosa no meio dos judeus naquele momento. Esses homens eram a liderança do povo. Todo o poder que havia sobre o povo judeu estava nas mãos desses homens. E, obviamente, eram estes mesmos homens que estavam em busca de calar a Jesus. Porque Jesus, diante daquilo que esses homens faziam, era alguém que se apresentava como uma pessoa que tinha uma palavra vinda de Deus para mostrar que ele era o Messias, o Cristo de Deus que havia sido prometido. E o povo que começava a dar ouvidos à voz de Jesus começava a questionar a autoridade religiosa desses homens que viviam de uma forma diferente daquela que Jesus pregava. No entanto, esses homens tinham toda a autoridade nas mãos. E, obviamente, não era interessante para eles que Jesus continuasse pregando a sua mensagem e arrebanhando pessoas. Mas Jesus vai dizer aos seus discípulos: é necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos destes homens, os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Cristo começa a mostrar então aos seus discípulos que ele haveria de sofrer, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, que ele seria julgado, que ele seria condenado, que ele seria morto. Mas que após todas essas coisas, ele também haveria de ressuscitar. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos aqui, meus irmãos, é exatamente que haveria de se cumprir aquilo que o profeta Isaías já havia dito sobre o servo sofredor, sobre aquele que viria como o Messias que havia sido prometido por Deus. E o texto de Isaías nos diz exatamente aquilo que Jesus haveria de sofrer.
E quando nós olhamos para o relato das Escrituras, que nos mostram exatamente o que Jesus sofreu, nós não temos outra alternativa, senão reconhecermos que, de fato, Isaías profetizou da parte de Deus. Porque ele disse que Jesus seria contado entre os transgressores. Porque ele diz que Jesus seria levado ao sofrimento, ele seria traspassado por causa das nossas transgressões. Ele seria moído por causa das nossas iniquidades. Mas Isaías diz que esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa de todo o sofrimento que Cristo sofreu, nós fomos sarados. E é exatamente isso que Jesus estava mostrando para os seus discípulos naquele momento. E ele vai dizer: é necessário que eu vá. É necessário que eu seja entregue. É necessário que eu seja contado entre os transgressores. É necessário que eu seja morto. Porque esse era o propósito de Deus com a entrega do seu Filho, que se entregou voluntariamente em favor daqueles pelos quais ele morreu, em favor daqueles que já haviam sido separados por Deus, para serem alvos da misericórdia dele, para serem alvos do resgate que foi confirmado na cruz. Então Jesus está mostrando para os seus discípulos: é necessário que eu vá, é necessário que eu morra. Esse é o propósito de Deus. Essa é a missão que eu vim cumprir aqui. É por causa do que Deus estabeleceu e do que Deus planejou para resgatar o seu povo que eu estou aqui e que eu preciso passar por essas situações e enfrentar essas dificuldades. É a vontade de Deus, é o decreto de Deus. E não há como nós lutarmos contra a vontade de Deus. Não há como nós procurarmos para nós mesmos aquilo que o próprio Deus não tenha preparado para nós. E Jesus então diz aos seus discípulos: é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos aquilo que eles já sabiam pela profecia do profeta Isaías. E não havia possibilidade de que as coisas acontecessem de uma forma diferente daquela forma que o próprio Deus estabeleceu para que elas acontecessem. E o que Isaías profeta sobre Jesus é muito claro. Ele vai ser contado entre os transgressores. Ele vai ser traspassado por causa das nossas transgressões, ele vai ser moído por causa das nossas iniquidades. Foi isso que Deus estabeleceu. Esse é o plano de Deus para que o pecado do homem seja pago. Porque a Escritura nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No entanto, aqueles que precisavam morrer para que se cumprisse a sentença de Deus diante do pecado do homem, não teriam alternativa de salvação se entregando a si mesmos, porque todos já estavam mortos por causa do pecado. Mas Jesus é enviado por Deus para que o preço que foi estabelecido por causa da transgressão do homem pudesse ser pago integralmente e de uma vez por todas. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, é necessário que Jesus seja entregue nas mãos das autoridades do povo e que seja levado à morte na cruz, porque esta foi a vontade de Deus. Mas diante dessa declaração de Jesus, diante do anúncio da iminente separação que Jesus viveria dos seus discípulos e que os seus discípulos sofreriam, nós vemos no verso 22,
Pedro mostrando a sua incompreensão em relação ao que Jesus acabara de dizer. E o verso 22 vai nos mostrar que, embora tivesse sido esclarecido por Deus acerca de quem era Jesus, Pedro não tinha compreendido qual era a missão que Jesus tinha para cumprir. No texto anterior, nós vemos Pedro dizer: tu és o Cristo, o ungido de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a Pedro: você está certo. E você está certo porque Deus te revelou essa verdade. Então nós percebemos que Pedro havia compreendido quem era Jesus. Mas Pedro ainda não tinha compreendido qual era a missão de Jesus. Ainda faltava mais alguma coisa para Pedro entender sobre o Mestre, para Pedro entender sobre Cristo. E é justamente porque Pedro não tinha entendido ainda qual era o propósito da vinda de Jesus, porque Pedro não tinha entendido ainda que era necessário que Jesus fosse levado à morte, que, mais uma vez, na sua impetuosidade, aliada com a sua ignorância acerca da missão de Cristo, é que Pedro vai produzir mais um resultado desastroso. E um comentarista que fala a respeito desse texto, chamado Don Carson, afirma que Pedro confessa que Jesus é o Messias, mas depois fala de uma maneira como se ele conhecesse mais a vontade de Deus do que o próprio Jesus conhecia. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Pedro realmente sabe agora que o Mestre a quem ele servia era o Filho de Deus. Mas por não entender qual era a missão de Jesus, Pedro se porta de maneira a demonstrar, conhecer mais qual era a vontade de Deus do que o próprio Jesus conhecia. E quando Jesus anuncia que ele seria entregue nas mãos das autoridades para ser morto, Pedro, mais do que depressa, diz: de modo nenhum. Tem misericórdia de ti, Senhor. Isso nunca vai acontecer. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, que Pedro houvera reconhecido poucos instantes antes, ou pouco tempo antes, estava dizendo: é necessário que essas coisas aconteçam. Mas Pedro vai dizer a Jesus: de modo nenhum isso vai acontecer com o Senhor. Pedro entendeu quem era Jesus, mas ele não entendeu o que Jesus estava fazendo ali. E ele vai dizer a Jesus: não, o Senhor está enganado. O Senhor está enganado, tem misericórdia de ti. Isso jamais vai acontecer. Um outro comentarista, William Hendrickson, afirma que se no verso 16 do capítulo 16 nós podemos contemplar o melhor momento de Pedro, no verso 22 do texto que lemos hoje, nós poderíamos dizer que Pedro viveu o seu pior momento, se nós não conhecêssemos aquilo que está registrado no capítulo 26 de Mateus, quando Pedro vai negar a Jesus. Pouco tempo antes dessa situação, Pedro vive o seu melhor momento. Ele tem os seus olhos abertos para entender quem é Cristo. Mas agora, Pedro vive um momento extremamente oposto, demonstrando não entender qual era o propósito da presença de Cristo entre eles. E ele erra mais uma vez. Mas quando nós olhamos para o verso 23, nós vemos que Jesus vai repreender a Pedro por causa do seu erro. E o verso 23 nos diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui, Pedro, num momento de fraqueza, ele externa aquilo que estava no seu coração, mostrando qual era o desejo dele em relação a Jesus. Mas ele ignora por completo qual era a vontade de Deus em relação a Jesus. Isso porque Jesus acabara de dizer, é necessário. Isso é o que Deus estabeleceu. É preciso que essas coisas aconteçam. Mas Pedro, externando a vontade do seu coração, ele vai dizer, mas isso não pode acontecer. Este é, sem dúvida, o momento mais crítico do texto que nós lemos. Mas quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós podemos entender que diante da declaração que Pedro faz, Jesus se dá conta de que, mais uma vez, ele está sendo tentado. Mais uma vez ele está sendo tentado. Jesus entende as palavras de Pedro e Jesus percebe o que está acontecendo ali. E os estudiosos que comentam acerca desse texto trazem uma série de possibilidades a respeito do que Jesus diz quando ele se dirige a Pedro e diz, arreda. A expressão que é utilizada no texto na língua original, que é traduzida para o nosso vernáculo, para a nossa língua como arreda, é uma expressão que traz algumas possibilidades de tradução ou de interpretação. E alguns desses estudiosos vão dizer que quando Jesus está dizendo para Pedro, arreda, Jesus está repreendendo a Pedro, dizendo, para trás, Pedro. Para trás. Numa correção à falta de jeito de Pedro, ao tirar Jesus do meio das pessoas. Porque o texto nos diz que Pedro tira Jesus para um canto. E ele vai dizer isso para Jesus. E alguns estudiosos vão dizer que a expressão que Jesus usa aqui é no sentido de corrigir a má educação de Pedro, dizendo, espera aí, Pedro, vem para trás de mim aqui. No entanto, a interpretação mais segura, baseada em todo o contexto da Escritura e naquilo que nós conhecemos a respeito do ministério e da missão de Cristo, nos dá conta de que Jesus identifica na ação de Pedro Satanás se aproveitando das fraquezas do apóstolo, numa tentativa de, mais uma vez, seduzir a Jesus, numa tentativa de talvez estimular a Jesus a obter a coroa sem ter que passar pela cruz, assim como ele já havia feito no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus está durante 40 dias jejuando, e Satanás se dirige a Jesus e começa a tentar a Jesus. E ele vai dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você está com fome, há 40 dias você não come. E Jesus vai dizer para ele, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E aí, Satanás leva Jesus para um monte muito alto e diz, se tu és o Filho de Deus, se atira daqui e dê ordem aos teus anjos para que te guardem e que te sustentem nas mãos deles, para que o teu pé não tropece em pedra alguma. E agora Jesus vai dizer que Pedro está servindo como pedra de tropeço. Aquele que pouco antes tinha sido declarado como o Pedro que tinha exposto a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E Satanás vai levar Jesus
para o alto de um templo e mostrar todas as glórias do mundo e dizer para ele: eu te dou tudo isso, se você se prostrar e me adorar. E Jesus vai reconhecer, na situação que ele está vivendo agora com o seu apóstolo, com o seu discípulo, que há pouco havia declarado com toda a precisão que ele era de fato o Filho de Deus, Jesus vai reconhecer que, neste momento, Satanás está se aproveitando da fraqueza de Pedro e usando a vontade de Pedro de ter com ele o Mestre por muito tempo para seduzir a Jesus e dizer para ele: você não precisa morrer. E com isso, tentar a Jesus a conquistar a coroa sem ter que passar por aquilo que o próprio Deus havia estabelecido que ele passasse. Então, nós vemos que Jesus vai mostrar a Pedro que ele está cogitando apenas das coisas dos homens. A vontade de Pedro é que Jesus estivesse por ali por muito tempo. Ele não queria que o mestre se ausentasse. Ele não queria que esse relacionamento tivesse um fim tão próximo e tão trágico. Ele queria permanecer com Jesus. Mesmo depois de Jesus ter dito a ele: é necessário. Esse é o plano de Deus. Foi assim que Deus determinou que as coisas deveriam acontecer e não há como fazer de outra forma. E então Pedro demonstra a sua ignorância em relação à missão de Jesus, porque ele prefere que Jesus permaneça com eles. Que Jesus abra mão de cumprir o propósito para o qual Deus o havia enviado. Mas Jesus estava mostrando para Pedro que o propósito era maior e o propósito era de Deus. Mas o que Pedro não conseguia compreender é que se ele tirasse a cruz de Cristo, ele não teria qualquer possibilidade de ser salvo. Porque esse foi o elemento que Deus estabeleceu por meio do qual o sangue de Cristo fosse derramado para que os pecados dos seus eleitos fossem perdoados. Pedro não podia tirar a cruz de Jesus. Pedro não podia impedir que Jesus cumprisse o propósito para o qual ele foi designado. Pedro não podia fazer sobressair a sua vontade em relação à presença do Mestre, ignorando o decreto de Deus a respeito da encarnação, da vida, do sofrimento e morte de Jesus. Ele não tinha como fazer isso. E quando ele se mostra contrário ao que Jesus havia acabado de dizer, ele externa que de fato ele não sabia qual era a missão que Jesus tinha que realizar. Mesmo tendo reconhecido pela ação de Deus que ele estava diante do Filho de Deus, mas ele não conseguia compreender o propósito pelo qual Jesus estava ali com ele. Ele não podia tirar a cruz de Cristo. Ele não poderia fazer isso. E quando nós observamos todas essas realidades que esse texto nos aponta, nós podemos perceber que, mais uma vez, nós estamos diante de um relato das Escrituras que nos chamam a atenção para o que significa seguir a Cristo. E seguir a Cristo é tomar a cruz. Pedro tentou tirar a cruz de Cristo. Mas Cristo disse para ele: não tem jeito, Pedro. Não tem jeito. É pela cruz. E todos aqueles que são convocados por Cristo a segui-lo são convidados a tomarem a sua cruz. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz.
Não há, meus irmãos, como nós seguirmos a Cristo ignorando a cruz. Não há como nós seguirmos a Cristo tentando, de alguma forma, nos livrar da cruz. Você quer vir após mim? Toma a sua cruz e me segue. Negue-se a si mesmo. Esqueça a sua vontade de se livrar da cruz. Esqueça a sua vontade de tentar, por outros meios e modos, seguir a Cristo. Há uma única forma de nós, de fato, assumirmos esse compromisso com Jesus. Negue-se a si mesmo. Abra mão de você, das suas vontades, do seu entendimento acerca da vida e das realidades dela. Toma a sua cruz. E então siga a Cristo. Pedro estava cogitando das coisas que são aqui da terra, mas não das coisas que são do alto. E todos aqueles que renunciam o sofrimento por Cristo fazem isso porque têm mais prazer nas coisas aqui da terra do que nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Todas as vezes que nós nos propusermos a renunciar o sofrimento por causa do que Cristo fez por nós e por causa do chamado de Cristo a nós, nós estamos tão somente demonstrando que nós temos mais interesse nas coisas que são daqui do que nas coisas que são de Deus. É por isso, meus irmãos, que é um perigo nós afirmarmos que a vida com Cristo é o livramento dos nossos sofrimentos. Pelo texto que nós lemos, nós podemos afirmar com toda certeza que essa é uma declaração vinda de Satanás. Porque a declaração que Cristo faz acerca do compromisso que nós assumimos com Ele é que esse compromisso envolve a cruz. É que esse compromisso nos dá conta de que a nossa vontade não tem qualquer sentido ou qualquer valor. É que esse compromisso nos dá conta de que nós, se nós de fato estivermos dispostos a segui-lo, nós precisamos da cruz. Portanto, quando nós ouvimos que o seu compromisso com Cristo vai te livrar dos problemas, cuidado. Quem está dizendo isso é Satanás. É Satanás. Mas quando nós entendemos que seguir a Cristo significa renunciarmos às nossas próprias vontades e fazermos a vontade dele, porque ele nos comprou com seu sangue, nós temos a certeza de que esses sofrimentos vão cair sobre nós, seja na medida que for. Quando Jesus comissiona os 12 para pregarem o Evangelho, ele vai dizer o seguinte: vocês vão ser odiados por todo mundo. Vocês vão ser levados diante dos tribunais. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. E ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, meus irmãos, essa palavra não é uma palavra pessimista. Pelo contrário, quando nós entendemos que seguir a Cristo, que servir a Cristo implica em sofrer por Cristo, isso deve despertar em nós um sentimento de alegria. Por mais que isso possa parecer loucura, mas isso deve despertar em nós um sentimento de alegria, porque quando nós entendemos que o servir a Cristo implica em sofrer por Cristo, é porque nós estamos entendendo que nós de fato fomos alcançados por Ele e que essas coisas hão de acontecer, para que o nome dele seja glorificado através do nosso sofrimento. Porque ele sofreu por nós. E mesmo diante de tudo o que Cristo fez, ele foi odiado. E se nós pregamos a palavra que ele nos comissionou a pregar, nós vamos ser também.
Nós vamos ser também. Por isso nós precisamos nos negar a nós mesmos. Porque quando nós nos negamos a nós mesmos, a nossa vontade perde o sentido. E de tanto eu repetir isso, acho que os irmãos já decoraram, mas vou citar mais uma vez o texto de Atos 20, 22, quando Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para anunciar o evangelho da graça de Deus. A minha vida não tem valor para mim, exceto pelo fato de que Deus me chamou para viver para a glória dele, que Cristo me resgatou para que eu fosse um proclamador dessa mensagem que me livrou da escravidão do pecado. Por isso é responsabilidade de todos nós pregar o evangelho. Mas à medida que nós nos dispusermos nas mãos de Deus para pregar o evangelho, nós vamos nos sujeitar aos sofrimentos que hão de vir. Porque eles hão de vir. Porque Jesus disse que eles viriam. E nós não temos como nos livrar disso. Não há como nós tentarmos aquilo que Pedro tentou. Senhor, tem misericórdia de ti. O Senhor não vai morrer. E Jesus disse: Pedro, você está enganado. Você está sendo enganado. É preciso. Tem que ter a cruz. Se não tiver a cruz, nós estamos perdidos. Se não tiver cruz, nós seremos condenados. Se não tiver cruz, nós estamos vivendo para nós mesmos e não para aquele que nos arregimentou. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que essas realidades hão de ser vividas por nós na medida em que nós nos comprometemos com Ele. Por isso nós precisamos pedir que Ele tenha misericórdia de nós e nos use, nos capacite, nos habilite, nos fortaleça, para que nós possamos viver para a glória dEle, não considerando a nossa vida preciosa para nós mesmos.